Hoje a nossa aula vai ser sobre uma aula de exercícios, tá? E por que parte 1? Porque, como a nossa aula tem duração de 1 hora, tá? Alguns exercícios eu não achei interessante pegar exercícios por aplicação de fórmula, porque, na minha opinião, esse tipo de exercício ele é relativamente fácil, né? E não é os exercícios que normalmente caem no Enem, né? Os exercícios do Enem, para o qual o curso ele é dedicado, não, os exercícios não são de pura aplicação de fórmula. Então, por esse fato da aula ter 1 hora só e exercícios ser um pouquinho mais elaborados, eu acredito que não dê tempo de ver todos, tá? Acredito que para pelo menos no início da aula que vem a gente tenha que ver um pouco de exercício de lei dos senos e lei dos cossenos. Então, feito esse aviso, tá? A gente vai só fazer algumas observações e relembrar algumas coisas antes de partir para os exercícios propriamente ditos. Então vamos lá. Então vamos recordar algumas relações importantes. Tá? Então o perímetro, né, como a gente falou lá na primeira aula. Então a gente vai definir o perímetro de uma figura plana como sendo a soma da medida dos seus lados, né? Ou seja, a medida do contorno dessa figura. Normalmente é medida em centímetros ou em metros. Então aqui está a imagem do perímetro, né? Das principais figuras planas, tá? Como a gente já havia visto. Área. Então, a gente vai ter o conceito de área de figura plana, ela vai estar muito relacionada ao conceito da extensão dessa figura no plano bidimensional, ou seja, né, no plano, né, vamos dizer assim. Então, usamos um quadrado de lado 1 como referência de área, onde a área desse quadrado é 1 metro quadrado ou 1 centímetro quadrado, dependendo da unidade utilizada. Temos também esse formulário, né, vamos dizer assim também, sobre a área das principais figuras planas, né? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Ou seja, né, a gente já viu todas essas construções, mas é importante relembrar esses conceitos. Né? E o terceiro tópico, né, relembrar, é a trigonometria no triângulo retângulo. Né? Então, consideremos agora o triângulo retângulo de catetos AB e hipotenusa C. Né? Este triângulo aqui. Então, o que a gente viu, né, de trigonometria no triângulo retângulo, né? Que a gente, com base nas medidas desses segmentos, a gente pode considerar relações entre essas medidas e estes ângulos internos deste triângulo retângulo. Embora acredito que esteja um pouco maçante, tá, para alguns, mas é importante que a gente relembre, tá? Então, para este ângulo alfa, tá? O seno de alfa é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, A sobre C. Só que A sobre C é justamente o quê? O cosseno de beta, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, agora em relação a esse ângulo aqui. O cosseno de alfa é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, B sobre C. Só que B sobre C é justamente o seno de beta, né? Que em relação a beta, esse segmento de medida B é o cateto oposto. E assim por diante, né, pessoal? Seno de alfa sobre C, que é igual ao cosseno de beta. Cosseno de alfa é B sobre C, que é igual ao seno de beta. Tangente de alfa é A sobre B, né, a medida dos dois catetos. A razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, em relação a esse ângulo alfa. E para a tangente de beta é a mesma coisa. Bom, e lei dos senos, lei dos cossenos, tá? A gente viu que, num primeiro momento, tá, aquela trigonometria no triângulo retângulo, ela não vale para qualquer tipo de triângulo. Então, se viu necessário que a gente estudasse essas duas leis, tá? Que generalizam essa ideia de trigonometria para um triângulo qualquer. Então, temos a lei dos senos e a lei dos cossenos. Tá? A lei dos cossenos. Em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à diferença entre a soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados e o dobro do produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo formado por estes lados.
né? Uma definição bem longa, né? Diga-se de passagem. Quando a gente equaciona isso daqui, fica mais palpável. Lei dos senos. O seno de um ângulo, de um triângulo qualquer, é proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Tá? Lei dos senos, aparentemente mais simples de entender. Então, dado um triângulo qualquer, tá? A gente vai ter o quê? Essas relações para a lei do cosseno, tá? Sempre lembrando que essa primeira parte a gente pode considerar como sendo, pelo menos para esse A, como sendo essa primeira parte do teorema de Pitágoras, e essa parte é a parte nova, vamos dizer assim. Considerando, claro, que nós estamos num triângulo retângulo. Então, A ao quadrado é igual a isso aqui, menos duas vezes o produto entre a medida desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo que é oposto a A, tá? Sempre tem que lembrar isso aqui. A medida do segmento ao quadrado, o ângulo que vai aparecer do cosseno é sempre o ângulo que é oposto ao segmento que está aí desse lado aqui da equação, tá? Vocês não podem confundir isso. E essa, né, é a lei do cosseno. E a lei do seno, né? A sobre o seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta, que é igual a C sobre o seno de teta. É isso que diz a lei do cosseno. Lei dos senos, desculpem. Então vamos para as questões, tá? Acredito que até o momento não tenha nenhuma dúvida. Então, vamos para a primeira questão. Então, a área de um hexágono regular é dada por 150 centímetros ao quadrado. Qual é a área de um hexágono regular semelhante ao primeiro, cujo perímetro é o triplo do perímetro do primeiro? Bom, né? Uma leitura um pouco confusa, tá? Então, vamos por partes. A área de um hexágono regular é dada por 150 centímetros ao quadrado. Bom, essa parte, acredito eu, que não tenha nenhuma dúvida. Então, qual é a área de um hexágono regular semelhante ao primeiro? Ou seja, o exercício nos dá um segundo hexágono regular semelhante, tá? Esse semelhante não quer dizer igual, senão não seria pedida a área, tá? Porque já seria 150 centímetros ao quadrado. Mas a parte semelhante seria do formato da figura plana, tá? É nesse sentido que a palavra semelhante aparece aqui. Cujo perímetro, ou seja, o perímetro desse hexágono regular, é 3 vezes o perímetro desse primeiro hexágono regular, tá? É isso que o problema está dizendo. E com base nessas informações, ele quer saber a área desse segundo hexágono regular. Tudo bem? Então vamos para a resolução. Então vamos chamar de L o lado do primeiro hexágono, ou seja, do hexágono que tem área 150 centímetros quadrados. E M o lado do segundo hexágono. Fiquei um pouco rouco agora do nada. Então, bom, em relação a esse primeiro hexágono, nos é dito que ele tem área 150 centímetros ao quadrado. E a expressão de área para um hexágono, ela envolve o lado desse hexágono, ou seja, L, tá? E para resolver esse problema, a gente vai ter que descobrir esse L. Por quê? Porque o perímetro desse hexágono regular, tá? É a soma de todos os lados. Como esse hexágono é regular, vai ser 6 vezes L, porque o hexágono é um polígono regular de 6 lados. Então, no final das contas, a gente vai ter que descobrir esse L. Mas o que a gente tem para usar para descobrir esse L? A área, né? Então, a gente vai ter que relembrar a fórmula de área de um hexágono regular. Se vocês olharem no material, ou se vocês se lembrarem, vocês vão ver que, pela fórmula de área de um hexágono regular, tá? A fórmula é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que nesse caso vai ser igual a 150, tá? E como sempre eu vou omitir a anotação, porque eu não gosto de estar carregando unidade. Escrevo só no final. Então, esse 2 está aqui embaixo dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, 3L ao quadrado, raiz de 3 é igual a 300. Esse 3 está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 300 divididos por 3 dá 100.
Esse raiz de 3 também está aqui multiplicando, passo para baixo dividindo. Então, no final das contas, L ao quadrado é igual a 100 raiz de 3. Tá? Eu tenho aqui L ao quadrado, mas eu não quero L ao quadrado, eu quero só L. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a raiz dos dois lados. Então, L vai ser igual ao quê? A raiz de 100, que é 10. E qual é a raiz de 3? É a raiz do raiz de 3. Embora isso possa parecer novo, né, ou assustador de certa maneira, vocês vão ver que no final das contas essas notações não vão fazer muita diferença. Então a gente tem que L é 10 sobre a raiz de 3, centímetros, tá? Bom, a gente já sabe L. Então a gente consegue calcular o perímetro do hexágono maior, do primeiro hexágono no caso, desculpa, a gente não sabe qual é o maior e qual é o menor. Então, agora que a gente sabe o lado do hexágono, do primeiro hexágono, a gente consegue calcular o seu perímetro. E depois a gente também consegue calcular o perímetro do segundo hexágono, porque a gente sabe que o perímetro do segundo é 3 vezes o perímetro do primeiro. E é isso que a gente vai fazer. Então, como o perímetro de um hexágono regular de lado L é dado por P igual a 6L, tá? Lembrando que o hexágono regular é um polígono regular de 6 lados iguais, temos que 6M, o perímetro do hexágono, do segundo hexágono, é o quê? 3 vezes o perímetro do primeiro hexágono, que é 6L. 3 vezes 6, 18. Ou seja, 6M é igual a 18L. Então aqui eu tenho 6, ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 18 por 6 é 3. Então, M, né, o lado do hexágono, do segundo hexágono, tá? Vai ser 3 vezes L. Só que a gente já tem L, né? 10 sobre a raiz de 3 centímetros. Então, o lado do segundo hexágono vai ser o quê? 3 vezes 10, 30. Vai ser 30 sobre a raiz de 3 centímetros. Bom, eu já tenho o lado do segundo hexágono. Se eu tenho o lado, é só aplicar na fórmula de área do hexágono regular que eu encontro a área. É isso que a gente vai fazer. Lembrando, né, que a área de um hexágono regular, agora vamos dizer que de lado m vai ser 3m ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, nessa fórmula, a gente pega esse m aqui, né, omitindo a unidade se assim desejado, e joga na fórmula e a gente vai obter o resultado, depois de algumas simplificações. Portanto, a área do segundo hexágono será dada por A igual a 3m ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, eu pego esse cara aqui e jogo aqui dentro, e elevo ele ao quadrado. Então, A vai ser 3, que multiplica 30 sobre raiz de 3 ao quadrado, e multiplica raiz de 3, tudo isso sobre 2. Então, aqui eu vou levar o numerador e o denominador ao quadrado, tá? 30 ao quadrado vai ser 900. E a raiz de 3 ao quadrado vai ser o quê? Quando eu tenho uma raiz e elevo ela ao quadrado, o resultado vai ser só o que está aqui dentro. Só que o que está aqui dentro é o próprio raiz de 3. Então, na verdade, isso aqui vai ser 3 vezes 900 sobre raiz de 3, que multiplica a raiz de 3. Eu tenho raiz de 3 em cima e embaixo. Posso simplificar. Então, 3 vezes 900 sobre 2. 900 divididos por 2, 450. Vezes 3, 1.350 centímetros quadrados. Mas se vocês acharem necessário, né, que eu fiz isso só por uma questão de gosto mesmo, vocês podem passar isso para metros quadrados. Lembrando que para passar de centímetros quadrados para metros quadrados, você tem que dividir por 10.000. Então a resposta é 0,135 metros quadrados. Essa é, essa é a área do segundo hexágono. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Muito confuso? Muito difícil? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso voltar, não tem problema.
Eu vou olhar porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então vamos para a questão 2. É bem, pessoal? Então, questão 2. Ah, só para avisar, essas siglas antes do enunciado, como eu havia falado, embora o Enem traga várias questões de determinado assunto, nas aulas passadas a gente já pegou bastante questões de Enem, tá? Então, para esse exercício, para não pegar esses exercícios mais simples, vamos dizer assim, de aplicação de fórmula, eu tive que pegar alguns exercícios de vestibular, tá? Claro, né, filtrando a dificuldade. Então, por isso dessas siglas aqui. Então, vamos para a questão 2. Na figura abaixo, AD é perpendicular a AB. Ó, AD é perpendicular a AB. Aqui não está desenhado, mas aqui mede 90 graus. ADB mede 30 graus, ou seja, ADB mede 30 graus. ACB mede 60 graus. ACB, tá? E DC mede 10 centímetros. Aqui está 10 centímetros. Calcule a área do triângulo DCB, ou seja, a área deste triângulo aqui, DCB. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que este triângulo aqui é formado por dois triângulos retângulos, tá? Esse maior e esse menor. Tá? Mas acredito eu que isso esteja visível. Então, não temos muita informação, tá, sobre este triângulo. Lembrando que a fórmula de área para um triângulo é base vezes altura. A gente pode considerar DC como sendo a base desse triângulo que a gente quer cobrir a área. E BA como sendo a altura. Tá? Independente que esse triângulo esteja inclinado, assim, a altura sempre vai ser o segmento perpendicular, tá, à base, que é essa aqui no caso. Eu não poderia pegar um segmento parte daqui e seja perpendicular aqui, porque vamos dizer que o segmento DB ele se prolonga mais para cima, vamos dizer assim, tá? Então por isso que AB neste caso é a altura do triângulo DCB. Então a gente tem a base, né? Mas a gente tem que descobrir a medida de AB para poder fazer base vezes altura sobre 2. Mas nós não temos. Nós não temos, né? Então a gente vai ter que considerar algumas relações dentro desse triângulo aqui para ver se a gente consegue descobrir. Então, a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Eu tenho que esse ângulo aqui é 60 graus, tá? Então, este ângulo aqui, de vértice em C e lados CB e CD, mede o quê? Qual o ângulo que somado com 60 graus dá 180, tá? Ele é suplementar a 60 graus. 120 graus, né, pessoal? Então, aqui é 120. Isso tudo está exemplificado depois, mas é só para não perder a imagem. 120 graus, aqui mede 120, aqui mede 30. Somando os dois dá 150. Então, esse ângulo aqui, o que, que falta, tá? Para somar 180, pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Se eu já tenho 150, esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Bom, se aqui é 30 graus, aqui é 30 e aqui é 30. Então, esse triângulo é isósceles, né, pessoal? Considerando BD como sendo a base desse triângulo. Então, eu tenho que DC é igual a CB, ou seja, CB também mede 10 centímetros. Bom, se eu já tenho que aqui mede 10 centímetros, eu já consigo pensar em alguma coisa. Por quê? Este triângulo menor aqui é equilátero. Equilátero não, desculpe, é retângulo. Então, eu já tenho a hipotenusa deste triângulo. Eu só preciso achar um cateto. Bom, aí ficou fácil, né? Uso o seno de 60 graus e pronto. E é isso que a gente vai fazer. Então, note que o ângulo BCD é suplementar a 60 graus, logo mede 120 graus. Assim, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, temos que DBC mede 30, né? Isso tudo foi o que eu já falei antes, mas agora está mais escrito.
Assim, o triângulo DCB é isósceles e BC também mede 10 centímetros. Aqui está tudo que eu falei, tá? O triângulo isósceles, 10, 10, 30, 30, tá bem, pessoal? E para achar BA, eu só aplico o seno de 60 graus. Então, note que o segmento AB representa a altura do triângulo DCB, então devemos encontrá-la. Assim, por trigonometria no triângulo retângulo, então 160 graus é o quê? AB sobre 10. Lembrando que segmento AB ele é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, AB vai ser igual a, esse 10 está embaixo dividido, passa para o outro lado multiplicando, a 10 vezes o seno de 60 graus. Lembrando, né, naquela tabela que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, 10 vezes raiz de 3 sobre 2 é o quê? Esse 10 eu vou dividir por 2, então o segmento AB mede 5 raiz de 3 centímetros. Bom, eu já tenho a base, né, que era 10. Agora eu já tenho a altura. Bom, agora eu consigo calcular a área daquele triângulo. Então, a área do triângulo DBC será dada por base vezes altura sobre 2. 10 vezes 5, 50. 50 por 2, 25. Ou seja, a área daquele triângulo é 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Tranquilo, pessoal? Espero que dê tempo de resolvermos tudo. Então vamos para a questão 3. Essa questão eu acho ela particularmente interessante. Então, certos registros históricos babilônicos indicam o uso de uma regra para o cálculo da área do círculo equivalente a área é igual a C maiúsculo ao quadrado sobre 12, em que C representa o comprimento da circunferência correspondente. Determina o valor de π oculto nestes registros. Aqui utilizando o que a gente já sabe sobre área e comprimento de circunferência, tá? Então, para resolver esse exercício, o que a gente tem que lembrar? A fórmula de área para um segmento não, cálculo de área do círculo e o comprimento e circunferência de um círculo, ambos de mesmo raio R. Então, sabemos que o comprimento, a circunferência e a área de um círculo de raio R são dadas respectivamente por o comprimento, a circunferência 2πr e área igual a πr ao quadrado, tá? Então, se A é igual a C maiúsculo ao quadrado sobre 12, então, substituindo A por πr ao quadrado, πr ao quadrado é igual a 2πr, tudo isso ao quadrado, sobre 12. Então, aqui eu mantenho, tá? 2πr ao quadrado vai ser, então, 4π ao quadrado, r ao quadrado, sobre 12. Aqui eu já posso fazer uma série de simplificações. Eu tenho r ao quadrado dos dois lados, eu posso simplificar. No π eu não vou mexer por enquanto, embora eu já pudesse simplificar um dos π's. E 12 é 3 vezes 4. Eu vou ter, então, 4 em cima e 4 embaixo. Eu posso simplificar. Então, vai ficar π igual a π ao quadrado sobre 3. Aqui eu vou simplificar um dos π's. Então, eu vou ter aqui 1 é igual a π terços. Então, eu passo esse 3, que está no denominador, dividindo, e passo para o outro lado multiplicando. Então, a gente conta aqui π é igual a 3. Ou seja, né, nos cálculos que os babilônicos desenvolveram, eles consideravam π sendo igual a 3. E isso é bem interessante, porque na própria Bíblia há passagens em que, se eu não me engano, é que faz muito tempo, se eu não me engano, quando vão relatar a construção do Templo de Salomão, tem uma passagem que a gente consegue recolher algumas informações, e quando a gente equaciona, a gente consegue encontrar que π é igual a 3, né? Infelizmente ou felizmente, isso não é verdade, né? A gente sabe que π é um número irracional, infinito e não periódico, né? 13,14, não sei o quê, infinitamente. Então, por isso que eu acho essa questão particularmente interessante, que mostra como os povos antigos abordavam esse número tão famoso que é o π.
Essa é a resposta. Π igual a 3. Tudo bem, pessoal? Vejam que aqui essa questão é puramente manipulação de fórmula, tá? Então vamos para a questão 4. A área de um triângulo retângulo é 12 centímetros quadrados. Se um dos catetos é 2/3 do outro, calcule a medida da hipotenusa deste triângulo. Tá? Aqui também, acredito eu que o mais importante é saber interpretar esse enunciado, tá? Porque o cálculo é particularmente simples. Então, note que a gente vai ter o seguinte triângulo, tá? Um cateto B, o outro cateto sendo 2/3 de B, porque o enunciado diz que um cateto é 2/3 do outro, né? Então, se um cateto mede B, o outro mede 2/3 de B. E aqui eu tenho a hipotenusa que eu quero encontrar, tá? Qual eu dou nome de X. Então, eu vou ter que utilizar o que o enunciado nos deu, tá? Que a área é 12 centímetros quadrados e a partir disso eu vou ter que encontrar alguma relação do triângulo retângulo em que eu consiga encontrar esse x. Vocês percebam que eu não tenho nenhum ângulo agudo aqui. Então, trigonometria, a princípio, não é uma boa escolha. Então, se a área é 12 centímetros quadrados, como é que calcular isso aqui? Base vezes altura, sobre 2. B vezes 2/3 de B sobre 2. E isso vai ser igual a 12. E é isso que eu vou fazer. Então, se a área do triângulo é B vezes 2/3 de B sobre 2, isso é igual a 12, então, ó, B vezes 2B vai ser 2B ao quadrado. Esse 2 aqui, utilizando a parte de divisão de fração, ele vai passar para cá multiplicando esse 3. Então, vou ter 2B ao quadrado sobre 6, e isso é igual a 12. Então, vou simplificar esse 2 aqui com esse 6. Então, vou ter que B ao quadrado sobre 3 é igual a 12. Esse 3 está embaixo multiplicando, ele está embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, B ao quadrado é igual a 36. Então, a solução para isso aqui é 6, já que não existe medida negativa. Então, B mede 6 centímetros. Tudo bem? Ou seja, esse cateto mede 6 e esse outro cateto mede 6 por 2, 3, 2 vezes 3, 9. Não, 6 também, não adianta. Tá, enfim. 6 e 4. 6 e 4, é isso? Isso, 6 e 4. Então agora a gente tem condições de achar o x. Como, né? Eu tenho dois catetos e quero achar a hipotenusa. Qual é o resultado de triângulo retângulo que a gente mais utiliza, né, nessas aulas? Sobre áreas, figuras planas, até mesmo na parte de trigonometria. É o teorema de Pitágoras, né, pessoal? Então vamos utilizar isso. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 2/3 de b ao quadrado. Isso vai ser igual, então, a b ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. 4 nonos de b ao quadrado. Aqui eu vou reduzir essa soma ao mesmo denominador, tá? Aplicando MMC. Então, vou ter que isso é igual a x ao quadrado é igual a 13b ao quadrado sobre 9. Aqui eu já vou substituir o b, então vai ser 13 vezes 36, já que o b é 6, sobre 9. 36 é 4 vezes 9. Então, eu vou ter um 9 aqui dentro, então eu posso simplificar. Então, x ao quadrado vai ser 13 vezes 4, que é 52 centímetros quadrados. Então, x ao quadrado é igual a 52 centímetros quadrados, mas eu quero x, né? Então, aplicando a raiz dos dois lados, eu vou ter que x é igual a raiz de 52. Aqui vocês podem decompor esse número em fatores primos, tá? Mas podem perceber também que 52 é 4 vezes 13. 13 não tem raiz exata, né? Porque ele é um número primo. Mas 4 tem, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, x, na verdade, vai ser 2 raiz de 13
centímetros. Isso aqui, centímetro, tinha que estar fora da raiz, tá, pessoal? Quando eu for postar o material, eu vou arrumar. Então, a hipotenusa daquele triângulo equivale a 2 raiz de 13 centímetros. Tranquilo? Bom, se ninguém se pronunciou, então eu vou seguir. Questão 5, né? E temos o famoso símbolo yin yang. Então, sabendo que R, tá? Essa medida aqui é igual a 10 centímetros, calcule a área da região colorida de azul na figura. E o exercício vai a gente tomar π como sendo 3,14, né? É a aproximação mais famosa para π, vamos dizer assim. Então, ou seja, né? R é a medida que parte desse ponto aqui até essa extremidade. E num primeiro momento, essa questão ela pode parecer bem complicada, né? Porque com base no que a gente viu de área de figuras planas, como é que a gente calcula, por exemplo, essa parte aqui, né? Dessa região azul aqui, em azul, né? A princípio, não temos muita informação. Só que, primeiro vocês percebam que a grande parte dessa figura azul, ela é uma semicircunferência de raio quanto? Tá? 4R, porque cada partezinha dessa aqui vale R. R, até aqui R, até aqui R, até aqui R, 4R. E eu posso considerar esse pedaço azul aqui como sendo uma semicircunferência de raio 2R, ou seja, de diâmetro 20 centímetros. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui e transpor para cá, então essa figura, né, o símbolo de yin yang, em azul, essa parte que eu quero determinar, nada mais vai ser do que uma semicircunferência de raio de diâmetro 4R, ou seja, de diâmetro 40 centímetros e raio 20 centímetros. E bom, nessa nova configuração a gente consegue trabalhar, né? Porque a gente viu que a área de uma semicircunferência é a área de uma circunferência sobre 2. A gente já sabe o raio, que vai ser 20 centímetros, então é só calcular. Então, né, note que se realocarmos a semicircunferência de raio R em azul para baixo, né, para baixo entre aspas, vamos ter que a área em azul será uma semicircunferência de raio 2R, na verdade. Ou seja, R igual a 20 centímetros. Esse R aqui não é o mesmo de lá, tá? Esse aqui depois eu mudei, eu porém um R maiúsculo aqui. Mas é o raio dessa nova semicircunferência de diâmetro 40 centímetros. Então, a área em azul, tá? Vai ser R ao quadrado, 20 ao quadrado, vezes π sobre 2, porque é uma semicircunferência. Então, 20 ao quadrado é 400, 400 π sobre 2. 400 por 2 é 200. Então, 200 π. O exercício diz para a gente tomar π como sendo 3,14. Então, 200 vezes 3,14 vai dar 628 centímetros quadrados. E essa é a área dessa região azul, 628 centímetros quadrados. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Ficou confusa a relação dos raios, do diâmetro, né, das duas circunferências? Beleza. Agora, se perguntarem se vocês sabem, embora do vídeo muito que perguntem, né? Mas se perguntarem se vocês sabem calcular a área, né? Pelo menos de uma parte do símbolo de yin yang, depois é só multiplicar por 2, e vocês podem dizer que vocês sabem. Então, questão 6, tá? Então, na figura ABCD,
na figura, vírgula, ABCD é um quadrado, tá? ABCD é um quadrado. E o arco AP tem centro em D. Esse arco aqui tem centro em D. Se a área assinalada mede 4 menos π sobre 8, ou seja, essa área aqui em cinza ou preto, mede 4 menos π sobre 8. O perímetro do quadrado é igual a... Aí tem essas opções, 2, 4 raiz de 2, 4 raiz de 2 ou 8. Bom, né? Num primeiro momento, essa questão pode parecer bem difícil, porque, se você perceber, não é dado nada na figura. A gente só sabe que essa área aqui, que é uma figura plana que a gente não trabalhou, tá? A gente só sabe a área dela, mas a princípio a gente não sabe mais nada. Mas a gente vai ter que trabalhar com essa área para ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber que essa área aqui, ela é obtida... Por que a gente tem que trabalhar com essa área? Essa área é obtida pela diferença entre a área deste triângulo aqui, isósceles, tá? Que é um quadrado AB é igual a AD. Esse triângulo isósceles vai ser a diferença entre a área deste triângulo isósceles com a área desse setor circular, tá? De lado AD e PD. Então, eu fazendo isso, talvez eu consiga descobrir o lado desse quadrado. Porque, né? Se eu descobrir o lado, eu só multiplico por 4 e deu. Vou ter o perímetro do quadrado. E é isso que eu vou fazer. Tá? E por que que DP eu estou afirmando que é igual a AD, né? Porque esse arco aqui nada mais é do que se eu pegar a circunferência e fatiar um arco dela, uma parte. E esses segmentos que partem da origem, tá? E vão tangenciar, vão tocar. Na verdade, nem é tangenciar, tá? Vão interceptar a circunferência em algum ponto. Então, e sempre essa medida vai ser sempre a mesma, tá? Essa é a definição de uma circunferência, tá? Então, é por isso que DP é igual a AD, porque ambos são raios para a circunferência em que eu extraí essa fatia, vamos dizer assim, tá? Então, vamos fazer isso, trabalhar aqui. Essa área em preto, ela é a diferença entre a área deste triângulo isósceles menos a área desse setor circular, tá? Mas o que está faltando para a gente? Quando a gente trabalha com o setor circular, a gente tem que saber esse ângulo de abertura aqui, tá? E qual é esse ângulo aqui? Se aqui é 90 graus, a diagonal de um quadrado vai dividir esse ângulo aqui em dois. Vai ser como uma bissetriz para esse ângulo. Então, esse setor circular vai ter abertura 45 graus. Bom, agora, a princípio, eu tenho tudo que eu preciso. E vamos ver se realmente é isso. Então, note que a única informação útil é a área da região achurada, assim devemos analisá-la. Então, note que esta área é formada pela diferença entre a área de um triângulo isósceles, de lado L, tá? O mesmo lado do quadrado, e a área de um setor circular de raio L, e abertura 45 graus, tá? Eu botei por quê, mas acabei já respondendo. A diagonal de um quadrado vai funcionar como uma bissetriz daquele ângulo de 90 graus. Então, lembrando da forma de área de setores circulares e área de triângulos, a gente vai ter aqui a área achurada, tá? Por esse CH aqui, vai ser L ao quadrado sobre 2, porque a área do triângulo vai ser base vezes altura, mas nesse caso a base vai ser L e a altura vai ser L também. L ao quadrado sobre 2, menos π L ao quadrado vezes 45 graus sobre 360 graus. Lembrando que a área de um setor circular de raio R e abertura alfa vai ser πr ao quadrado vezes alfa sobre 360 graus, onde o alfa é grau também. Então, fazendo simplificações, então vou ter que a área vai ser L ao quadrado sobre 2. 40, se eu aqui, 360 graus é 8 vezes 45, tá? Então, vou poder simplificar esses 45 aqui. Então, eu vou ter, então, πl ao quadrado sobre 8. Aqui eu vou fazer o MMC entre 8 e 2.
que é 8, né? Porque 8 é múltiplo de 2. Então, eu vou reduzir essas frações ao mesmo denominador. Então, eu vou ter 4L ao quadrado menos πL ao quadrado sobre 8. Aqui eu tenho L ao quadrado nos dois termos, eu posso pôr em evidência. Então, vai ser L ao quadrado que multiplica 4 menos π sobre 8. Opa, 4 menos π sobre 8? Eu já tinha visto isso antes. Isso aqui é justamente a área daquela região em preto, né? Aquela região pintada. Isso aqui é igual a 4 menos π sobre 8, que é a informação que nos é dada sobre aquela área. Então, eu tenho 4 menos π sobre 8 de um lado e tenho 4 menos π sobre 8 de outro lado. Eu posso simplificar. Isso aqui é diferente de zero. Então, L ao quadrado é igual a 1. E lembrando de novo que não temos medidas negativas, então L é igual a 1. Ou seja, aquele quadrado tem lado 1. E como o perímetro de um quadrado é 4 vezes L, então o perímetro vai ser dado por P igual a 4 vezes L, que é igual a 4. E será que nós temos essa opção? Opa, sei demais aqui. Temos, né? A alternativa C. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. E vocês viram, né, pessoal? Uma questão que a princípio ela parece difícil, tá? Pode ser que vocês tenham achado ela difícil. Mas só a gente lembrando de fórmulas e tendo um carinho a mais na hora de analisar a questão, tá? A gente consegue resolver ela tranquilamente. O que vocês acharam? Na minha opinião, acho que a parte mais difícil é lembrar da fórmula de área para um setor circular. Na minha opinião. Então vamos para a questão 7, tá? Estamos chegando no final, são 9 questões, vai dar tempo, vai dar estourando o tempo ali. Uma pessoa deseja subir uma rampa de comprimento D, que forma um ângulo alfa com a horizontal. Horizontal, ótimo. Após subir a rampa, essa pessoa estará H metros acima da posição em que se encontrava inicialmente, como mostra a figura. Tá? Então, eu tenho esse esquema aqui, tá? A pessoa quer subir essa rampa aqui, tem essa inclinação, esse ângulo de subida alfa, e a rampa tem essa altura H. Então é perguntado que relação existe entre os valores alfa, D e H. E supondo alfa igual a 30 graus, né, isso já sendo o item B, e H sendo 1 metro, qual o valor de D? Então, qual é a relação que existe entre os valores de alfa, D e H? Vamos voltar para a imagem. Em relação a esse alfa, o que o H representa? Ele é o cateto oposto, né? E em relação a alfa de novo, o que esse segmento que mede D, ele representa? Lembrando que essa figura plana é um triângulo retângulo. É a hipotenusa, né? E qual é a relação que a gente tem que vai relacionar um ângulo, seu cateto oposto e a hipotenusa? É o seno, né? Então, como o triângulo é retângulo, a gente vai ter que o seno de alfa vai ser H sobre D. E essa é a relação que existe entre esses valores. Então, agora, supondo que alfa é igual a 30 graus e H é igual a 1 metro, né? Qual o valor de D? Então, com base no item anterior, que a gente já construiu, entre aspas, essa relação, que a gente já sabia. Então, seno de 30 é igual a 1 sobre D. Então, D vai ser o quê? Passo D que está dividindo multiplicando, e o seno está multiplicando, passo dividindo. Então, D vai ser 1 sobre seno de 30. Então, o seno de 30 é o quê? É o cosseno de 60 graus, lembrando que o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Então, 1 sobre 1 meio, divisão de fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, D vale 2 metros. E essa é a resposta. Questão relativamente tranquila, tá? Vamos para 8, para ver se dá tempo a gente acabar. Então, questão 8. Qual é a área do triângulo ABC indicado na figura, tá? Então, aqui vejo que eu não tenho a base e não tenho a altura, tá? Eu só tenho esses dois ângulos e tenho esse lado. Então, o que eu posso fazer?
Bom, em relação a esse ângulo de 45 graus, esse segmento aqui ele vai representar a hipotenusa, porque aqui eu vou ter dois triângulos retângulos. Em relação a esse triângulo, 2 raiz de 2, né, segmento representa a hipotenusa. Então, se eu aplicar o cosseno, tá? Lembrando que a base desse triângulo que eu quero saber vai ser x mais y, tá? Aí a área vai ser x mais y, que multiplica BD sobre 2, que é a área que eu quero encontrar. Mas voltando, para mim achar y, eu faço cosseno de 45 graus, vai ser x sobre 2 raiz de 2, tá? Eu sei calcular o cosseno de 45. E depois, para mim encontrar o y, o que eu faço? Eu posso aplicar ou a tangente de 45 graus aqui para pegar esse cara aqui, tá? Que eu vou ter o valor de x já. Ou eu posso também usar o seno, porque eu tenho a hipotenusa também. E eu tendo esse cara aqui, eu aplico a tangente com esse y, tá? E vai ser BD sobre y igual a tangente de 30 graus. E eu descubro a altura. Descubro o y, desculpem. Aí eu tenho a base. Mas, bom, falei demais, mostrei de menos. Então, ó, note que não temos nem a base nem a altura deste triângulo. Então, devemos trabalhar com o lado do triângulo que mede 2 raiz de 2 centímetros. Para descobrirmos o valor de x, temos que o cosseno de 45 graus é igual a x sobre 2 raiz de 2. Então, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Só que isso é igual a 1 sobre a raiz de 2, porque eu meio que desracionalizei, tá? Se a gente racionalizar 1 sobre a raiz de 2, a gente vai ver que isso é igual a raiz de 2 sobre 2. E por que eu fiz isso, né? Porque aqui eu tenho raiz de 2 no denominador. Eu posso simplificar mais fácil. Então, eu tenho que 1 sobre a raiz de 2 é igual a x sobre 2 raiz de 2. Eu tenho a raiz de 2 aqui e tenho a raiz de 2 aqui. Posso simplificar. Então, x sobre 2 vai ser igual a 1. Então, x é igual a 2 centímetros. Então, para descobrir a altura do triângulo, eu sei... Então, para descobrir a altura do triângulo, ou seja, a medida do segmento BD, a gente só aplica o seno, tá? A gente tem a hipotenusa daquele outro triângulo. Então, BD sobre 2 vai ser a mesma coisa, tá? Também vai medir 2, o mesmo cálculo. E aqui esse cálculo foi desnecessário, tá, pessoal? Por quê? Percebam que aqui mede 90 graus, tá? Aqui mede 45. Então, aqui também vai medir 45, pela soma dos ângulos internos, tá? Ou seja, esse triângulo aqui vai ser isósceles. E considerando AB como sendo a base, AD tem que ser igual a BD. Então, não precisava fazer esse cálculo, mas na hora eu não me dei de conta. Só depois, corrigindo. Então, esse lado vai medir 2 e esse também vai medir 2. Eu tenho a altura. Em relação a esse triângulo aqui, isso aqui é o cateto oposto, tá? Então, se eu aplicar tangente 30 graus, cateto oposto sobre y, eu consigo descobrir y. Então, para descobrir a medida de y, temos que a tangente de 30 graus vai ser 2 sobre y. Então, y é igual a 2 sobre a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus, se vocês olharem na tabela, é 2 sobre a raiz de 3 sobre 3. Ou lembrar que o seno de 30 graus é 1 meio e o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Façam a divisão que vocês vão encontrar isso. Então, divisão de fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ser 2 vezes 3 sobre a raiz de 3, que vai dar 6 raiz de 3. Isso y, tá? Então, aqui, se eu racionalizar, vou ter 6 raiz de 3 sobre 3, que vai dar 2 raiz de 3 centímetros. Esse é o valor de y. Lembra que eu já tinha a altura, que era 2. E como a base daquele triângulo é x mais y, então a área vai ser 2 mais 2 raiz de 3 vezes 2 sobre 2. Eu simplifico esses dois, então a área daquele triângulo vai ser 2 mais 2 raiz de 3. Eu ponho 2 em evidência, então a área vai ser 2 vezes 1 mais raiz de 3 centímetros quadrados. Tranquilo, pessoal? Agora vamos para a última questão. Então, questão 9, tá?
Um avião decola de um ponto B sob inclinação constante de 15 graus com a horizontal, tá? Aqui está representado. A 2 km de B, ou seja, parte aqui de B chega aqui, se encontra a projeção vertical C, do ponto mais alto D, de uma serra. Ou seja, a 2 km desse ponto B aqui, ou seja, nesse C, se eu traçar uma reta perpendicular com o chão, vamos dizer assim, eu vou encontrar esse ponto D que representa o ponto mais alto dessa montanha aqui, que o exercício chama de serra, em que esse ponto D vai estar a uma distância de 600 metros do chão, conforme a figura. E aqui tem os dados, né? O cosseno de 15 graus igual a 0,97, o seno de 15 graus igual a 0,26 e a tangente de 15 graus igual a 0,27. E então é correto afirmar que não haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 540 metros de altura. Haverá colisão do avião com a serra em 540 metros de altura. Haverá colisão do avião com a serra em D. Tá? Se o avião decolar 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. Então, antes de resolver, o que esse problema quer? Ele nos dá essa configuração, e a gente tem que descobrir qual é a altura que esse avião vai atingir, tá? Depois de percorrer esse percurso de 2 km, sob essa inclinação. E o problema quer saber que se depois de 2 km de voo, o avião vai ter passado essa altura de 600 metros, ou se ele vai em algum momento atingir essa serra aqui. Né? Então, para não atingir, esse avião vai ter que atingir uma altura de mais de 600 metros. Então, primeiramente, a gente vai padronizar as unidades, tá? Porque a altura da serra é 600 metros, então vamos escrever 2 quilômetros como sendo 2.000 metros. A gente vai ter o seguinte esquema, tá? Aqui está de onde o avião partiu, o ângulo de inclinação, tá? Esse segmento aqui representa a trajetória do avião. E aqui está a altura que esse avião vai atingir depois de ter andado 2.000 metros, tá? E como é que a gente vai descobrir esse H? Eu tenho os dois catetos e tenho um ângulo. Eu só aplico a tangente, 15 graus. E a data no exercício, 0,27 vale a tangente. Então, para saber a altura que o avião atingirá, temos que a tangente de 15 graus é H sobre 2.000. Então, H vai ser o quê? 2.000 vezes a tangente de 15 graus. Esse 2.000 está embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a tangente de 15 graus nos é dado. Então, H vai ser 2.000 vezes 0,27, que vai dar 540 metros. Ou seja, depois de ter andado 2.000 metros, né, no sentido horizontal aqui, esse avião atingiu a altura de 540 metros. E o que vai acontecer, né? Se a serra tem 600 metros de altura, em 540 metros, esse avião ele vai colidir, né? Então, e qual a alternativa que melhor representa isso? A alternativa B, porque não haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 540 metros de altura. Tá, tudo bem, isso não ocorre, mas onde que essa colisão ocorre, né? Se não houvesse essa alternativa aqui, essa aqui poderia ser a alternativa correta. B, haverá colisão do avião com a serra em 540 metros de altura. Bom, isso aqui a gente viu que de fato acontece. Então, é mais certo de acontecer do que isso. Isso aqui acontece, mas não sabe muito bem onde, tá? Então, fica meio confuso. C, haverá colisão do avião com a serra em D. Não, né? Porque só ocorreria se essa queda fosse em 600 metros, né? Que é onde se encontra esse ponto D. E a alternativa D. Se o avião decolar 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. Então, se vocês fizerem o cálculo, vocês vão ver que esse avião ele vai chocar em 599,8, tá? Então, a gente sempre pode arredondar, né, nesse caso, tá, pessoal? Que vai ser em 600 metros, porque alguma parte do avião vai bater, né? 2 centímetros de diferença. Então, a alternativa mais correta é essa, a alternativa B.
Eu vou modificar algumas coisas, né, dos errinhos que a gente viu e já mando o material para vocês.